Paulo Tarso e o Evangelho. Saulo nasceu em Tarso, numa grande cidade grega, capital da Cilícia, num ambiente de cultura grega, de família judia, é circuncisado ao 8º dia, como mandava a lei, e recebe o nome hebraico de Saulo, o nome do primeiro rei de Israel. Os pais, embora judeus, gozavam dos privilégios da cidadania romana. Aprende uma profissão anual de selão, segundo o preceito da lei judaica. Saulo é um jovem culto, sabia aramaico, hebraico e grego. Em Jerusalém, ainda adolescente, tornou-se discípulo do grande mestre Gamaliel, preparando-se para ser um devotado rabino. Termina os estudos e regressa para Tarso. Aos 30 anos, era um notável doutor da lei, como rabi e membro do Sinédrio. A conversão de Paulo é um momento crucial na história da cristandade. A trajetória do perseguidor que se tornou cristão é a prova da força do Evangelho nos nossos corações. Retratada em Atos dos Apóstolos e aprofundada na obra Paulo e Estevão, mostra o complexo processo de transformação interior, que nos serve de exemplo. E não digamos que era Paulo, porque não era, tornou-se Paulo. Do mesmo modo que todos venceremos as nossas dificuldades para nos transformarmos em algo melhor, tenhamos em conta que a pureza de espírito é o destino de todos nós. Paulo colocou-se em primeiro perseguidor dos cristãos, quando ainda usavam a dominação de caminheiros. Indo a Damasco em busca de Ananias, teve o seu encontro com Jesus. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-te o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Está no Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Nesse instante, e finalmente Paulo, ainda chamado Saulo, escutou o seu chamado ao Cristo. Finalmente porque, conforme a história registra, este não foi o primeiro. O futuro apóstolo conheceu o cristianismo em Jerusalém, indo à casa do caminho, aproveitando a oportunidade apenas para exercer o seu poder e vaidade de então. Acusou Estevão, que era Gesiel, irmão da sua noiva Abigail. Eu baseei-me na obra Paulo e Estevão, que é uma obra maravilhosa. É uma obra que nos toca a todos e que nos faz refletir. Que era irmão da sua noiva Abigail, que se tornou escravo e, aconselhado por Pedro, mudou de nome. E no inventado processo que Saulo criou contra Estevão, ouviu a sua sublime defesa do Evangelho e presenciou a coragem do mártir na defesa do Cristo. Comandando o apedrejamento, teve a oportunidade de presenciar a força da Boa Nova ao receber a plena compreensão de Estevão, enquanto agonizava ao descobrir que Abigail, amada irmã, da qual fora separado e cujo paradeiro desconhecia, era noiva do algoz. E passo a citar: Cristo os abençoe. Não tenho no teu noivo um inimigo, tenho um irmão. Saulo deve ser bom e generoso, defendeu Moisés até ao fim. Quando conhecer a Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. Sê para ele a companheira amorosa e fiel. Está no capítulo 9, Paulo e Estevão. Então, se nós pararmos aqui um bocadinho a refletirmos, Saulo teve vários chamados para se dedicar, para seguir o Evangelho de Jesus, mas ele ignorou.
Ignorou da primeira vez que foi à casa do caminho, irá ignorar uma outra segunda vez. Paulo ainda ignorou o chamado vindo da própria Abigail, que abraçou o cristianismo a partir de conversas com o justo ancião Ananias. Ao contrário, tendo Abigail falecido e a irmã de Estevão morreu passado 8 meses. E Saulo, furioso, foi perseguir Ananias. Foi a Damasco justamente em perseguição de Ananias, culpando por sua desventura amorosa. Na estrada de Damasco, finalmente compreendeu o chamado. O homem orgulhoso, humildemente, ofereceu-se ao Messias, como o bom cordeiro. Que queres que eu faça? Mas seria ilusório crer que o chamado alcançaria a plena transformação. O homem velho fora tocado, mas permanecia ali. E é sobre essa jornada que é importante referir, pois é a jornada de cada um de nós. Embora o tempo dos apredejamentos e martírios tenha passado, aquele que se pretende discípulo precisa cumprir uma jornada dura para atingir o seu propósito, pois não se trata de enfrentar o Império Romano ou todo o tipo de intolerância. O tempo é de luta contra si mesmo. Isto é aquilo que nos pede a doutrina de Jesus. Não é contra o outro, é contra nós mesmos. Nós enfrentarmos as nossas ainda imperfeições e dificuldades. Aproveitando a jornada de Paulo, e sem entrar em toda a história do processo, destaco a solidão do apóstolo, enquanto construía as mais sólidas amizades, obtendo a amizade do próprio Jesus. Paulo, após um encontro com Cristo, chega a Damasco, cego, tendo a visão restituída por Ananias, o benfeitor a quem perseguia. Recuperado, Paulo vai em busca das pessoas e dos ambientes conhecidos, tencionando revelar a sua descoberta. Mas a reação não podia ser outra. Paulo é ridicularizado, tido por louco ou em desvaneios por conta do sol forte do deserto. Desolado, recebe sábio conselho de Ananias, e passa a citar: o Senhor conferiu-te a tarefa do semeador. Tens muito boa vontade, mas que faz um homem recebendo encargos dessa natureza? Antes de tudo, procura ajuntar as sementes no seu mealheiro particular, para que o esforço seja profícuo. É preciso morrer para o mundo, para que o Cristo viva em nós. Paulo, buscando a orientação, procura o velho mestre Gamaliel, que o recebe com o carinho dos verdadeiros amigos. Contudo, já de idade avançada e prevendo o chamado da natureza, ele mesmo objeto de incompreensão, porque Gamaliel também ele seguiu a doutrina. Comenta a Paulo o reinício da jornada como tecelão. E passa a citar: foste humilde tecelão antes de conquistares os títulos honoríficos de Jerusalém. Agora que te candidatas a servir ao Messias na Jerusalém da humanidade, é bom que voltes a ser modesto tecelão. Paulo então segue para o oásis, onde encontra o casal cristão Prisca e Áquila, permanecendo na tecelagem por 3 anos. No final, recebe o convite do casal para seguir a Roma, onde sonham pregar o Evangelho, mas sente a necessidade de reconciliação com os que o ofendeu em Jerusalém. Paulo não encontra guarida na sinagoga. Ambiente até então brilhava. Reviu o amigo Gamaliel, mas este, cumprindo o termo dos seus dias no planeta e percebendo que, tendo sido dos mais importantes no Sinédrio, apresentar a sua conversão ao Evangelho naquele momento causaria mais confusão do que benefício. Não pode acolher Paulo, recomendando o deserto. No deserto, sim, Paulo fez amigos para toda a vida, na verdade, para a eternidade. Contudo, ele sabia que era necessário reconciliar-se com o passado. Assim vemos, de um lado, a solidão pelo abandono e do outro, a construção de novas amizades, a começar por Ananias. Mas, no fundo,
o grande deserto interior, a noção plena da necessidade do resgate dos erros do passado, não pelo sofrimento em si, tendo em vista que este apenas é um percalço no caminho. E todos nós, quando sofremos, é apenas um percalço na nossa caminhada terrena, que nos leva a atingir um objetivo. Mas pela reconstrução do que feriu e progresso das obras e ideias. Não a culpa estéril que paralisa, mas o senso de responsabilidade e dever. Então Paulo ruma a Jerusalém, pedindo para falar com os apóstolos. Conhece Barnabé, futuramente um fiel companheiro de jornada, e recebe acolhida não muito calorosa dos apóstolos. Ainda desconfiados de toda a história da conversão, e embora recobre a credibilidade, houve sábio conselho de Pedro, que lhe diz: da minha parte, não me parece razoável permanecer em Jerusalém, por enquanto, neste período de renovação. Para falar com sinceridade, há que considerar o teu novo estado de alma como uma planta preciosa que começa a germinar. É necessário dar liberdade ao germe divino da fé. Se Jesus não teve onde recostar a cabeça, como poderia o discípulo aguardar o caminho fácil? Isto às vezes nós, quando entramos na doutrina, achamos que é tudo muito fácil. E não é. Não é? Quando as dificuldades vêm, para nós pormos à prova a nossa fé. O Mestre jamais nos enganou. Disse aos discípulos que os enviaria como cordeiros entre lobos. E em outro sublime momento, ofereceu-nos a sua paz. Não a paz do mundo. E passo a citar: deixo a paz a vocês, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o vosso coração, não tenhais medo. Isto está em Jó, capítulo 14, versículo 27. Mas Paulo ainda conservava o homem velho e foi à sinagoga em Jerusalém, recebendo novo recado, desta vez de Estevão. Estevão, após a sua morte, passou a ser um dos mentores espirituais de Paulo. Mas Paulo ainda conservava o homem velho e foi à sinagoga de Jerusalém, recebendo um novo recado, desta vez de Estevão. Retira de Jerusalém, porque os antigos companheiros não aceitarão, por enquanto, o testemunho. Paulo retorna a Damasco para ver o pai, mas novamente é rejeitado. O então doutor da lei era o orgulho da família. Ao deixar tudo para seguir o humilde carpinteiro crucificado, tornara-se um excluído. Como golpe fatal, disse que Paulo não era mais seu filho. Tal gesto emblemático simboliza o efetivo rompimento do apóstolo com os seus vínculos materiais. Era chegado o tempo do Espírito. Naturalmente, todo o processo trouxe sofrimento e angústia ao grande pregador, conforme narra Emmanuel. Embalo procurava um meio de harmonizar as circunstâncias de maneira a cooperar na obra do Evangelho, e todas as portas pareciam fechadas ao seu esforço. Nesse momento sublime, Paulo aloja-se numa gruta nos arredores de Damasco. Esta parte está descrita de tal maneira, um pormenor, é como se nós estivéssemos a vivenciar, a viver, ou a ver uma cena de um filme. E recebendo a célebre visita espiritual de Estevão e Abigail, tanto Estevão como Abigail eram os seus mentores espirituais, por assim dizer, em que lhe dizem: que é isso? Choras? Estarias desalentado quando a tarefa apenas começa? E resumindo as reflexões e angústias de Paulo, descritas por Emmanuel no diálogo entre Paulo e Abigail. E Paulo diz: que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios de Cristo? Ama. Como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? Trabalha. Que providências adotar contra o desânimo destruidor? Espera. Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Perdoa. Paulo então assume-se efetivamente como tecelão, permanecendo por 3 anos no exercício da profissão em Damasco, ao mesmo tempo que refletia sobre o Evangelho na sua tenda,
compartilhando a sublime palavra de Jesus com inúmeros que ali paravam para conversar. Passado esse período, chega Barnabé, conforme a orientação de Pedro, e chama-o para o trabalho na igreja de Antíoco. Paulo, como nós sabemos, foi o maior dos evangelizadores, em que pregou a boa nova. Será que o cristianismo era a mesma coisa? Iria ser a mesma coisa na sua difusão? Certamente que não. Foi preciso Estevão, um primeiro mártir do cristianismo, e para que Paulo se convertesse. Passado este período, chega Barnabé conforme a orientação de Pedro e chama-o para o trabalho na igreja de Antíoco, onde começava efetivamente a sua jornada no Evangelho, sem a qual a mensagem do Cristo poderia ter desaparecido do orbe. Vemos aqui uma sublime lição de vida. A mesma solidão vivenciada por Paulo foi a que fortaleceu a sua vontade e permitiu que ele se encontrasse para a caminhada e do outro lado construísse amizades imortais. Paulo foi abandonado no mundo, mas não no ambiente fraterno do Cristo. A questão é que precisava de uma jornada interior de transformação. E tantas vezes nós precisamos de fazer essa transformação. Seguir o exemplo de Paulo na sua jornada. Como dizer que esteve só aquele que, recém-transformado, recebeu o amor de Ananias, do seu mestre, aquele a quem mais admirava no mundo. Gamaliel recebeu a compreensão de quem também viera do ambiente muitas vezes nocivo de Jerusalém. No deserto, criou amizade profunda com Prisca e Áquila. Na casa do caminho, primeiro conheceu Barnabé, que se tornaria companheiro de viagens, martírios e pregações, e Pedro, que acompanhou os seus passos por 3 anos, até sentir o momento de o chamar para o trabalho de Antíoco. Antíoco foi a primeira igreja fundada por Paulo na divulgação do Evangelho. Estevão e Abigail estiveram em toda a sua trajetória amparando nos momentos mais difíceis. E os homens humildes que procuravam a sua tenda para saber do Evangelho, deles não há informação, mas quantos não se tornaram amigos do tecelão, ouvindo atentamente as lições que Paulo ainda buscava aprender? Quantos desses homens não fizeram questionamentos ou reflexões que acabaram por ilustrar as inesquecíveis epístolas? Ao ser chamado Paulo, foi concluída a jornada interior, jornada que cobra isolamento do mundo, mas jamais esteve só. E no livro Paulo e Estevão, nós iremos ver porque Paulo mudou o nome, porque Saulo mudou o nome para Paulo. Está lá explicado, eu não vou estar a referir, porque achava bem que possas ler esse livro, porque é maravilhoso esta história. Abracemos a lição de Paulo nos momentos de solidão e dor. Não estamos sós e toda a dor é passageira. Se o momento coloca-nos nessa situação, aproveitemos para o crescimento, ao invés do desespero inútil, ampliando a nossa percepção das coisas maiores. Certos de que, se os nossos antigos amigos não nos compreendem, outros ainda mais fortes aparecerão. Refere Lucas, no Ato dos Apóstolos, que em Antíoco foram os discípulos de Jesus pela primeira vez chamados de cristãos, porque antigamente eram chamados de caminheiros. Nas obras póstumas, Kardec dá-nos sublime lição da beleza do esforço no Evangelho. Qual não seria, pois, a minha ingratidão se me queixasse, se dissesse que há uma compensação entre o bem e o mal? Não estaria com a verdade, porquanto o bem, refiro-me às satisfações morais, sobredeparam de muito o mal. Confiemos sobretudo em Jesus, nosso amigo e pastor, que ensinou: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Está em João, capítulo 10, versículo 16. Já a doutrina de Jesus é a religião da perfeição pelo trabalho, pelo estudo, pelo esforço em progredir. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Enfim, a doutrina do Nazareno, como bem a resume o seu Sermão do Monte, é
o progresso para a sabedoria e para o amor, pela humildade e esforço pessoal para o bem. Jesus ampara a todos os nossos esforços de transformação. O cristianismo veio, como disse Paulo, restaurare omnia, ou seja, renovar o espírito, o caráter, renovar o amor, renovar os costumes e os seus apóstolos no cumprimento de sua alta missão. Não fizeram outra coisa senão trabalhar para que essa renovação se efetuasse com a possível presteza, para que o reino de Deus venha a nós e Jesus Cristo possa verdadeiramente ser por nós compreendido e continue a auxiliar-nos na nossa ascensão espiritual. E Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Esta declaração de Paulo, o missionário do bom combate, nos últimos dias da experiência terrestre, vale a nossa reflexão e o constante esforço de prática. Paulo de Tarso, que andara em combate aos cristãos e em busca de vitórias transitórias, renova a sua trajetória quando se encontra com Jesus. A verdade que venceu a cruz, criada pelos homens às portas de Damasco. Dessa forma, a imortalizada expressão bom combate destaca e sinaliza o procedimento libertador a que somos chamados nas lides da evolução espiritual. Recalcitrar contra os aguilhões é resistir à renovação proposta pelo Evangelho. Importante atentarmos para a diferença entre combate e bom combate. O combate evidencia e movimenta a violência, a indignação e a perturbação, com efeitos destruidores. Por outro lado, o bom combate é travado na intimidade silenciosa dos sentimentos, no exercício do autoconhecimento, para que, enxergando os nossos defeitos, busquemos o combate gradual às más tendências que trazemos, aos maus hábitos que estão em desacordo com uma vida cristã e, portanto, com os ensinamentos que Jesus vivenciou e nos levou em sua passagem pelo planeta Terra. Conforme afirma Emmanuel, pela psicografia do médium Chico Xavier, o combate nos reprova à Terra em aflitivos processos de reajuste, segundo a lei de causa e efeito, enquanto o bom combate liberta o espírito para a ascensão aos planos superiores. Diante desse conhecimento e de esforço individual, sem plateia, sem destaque, sem divulgação aos outros, temos a oportunidade de escrevermos nas páginas da nossa história um presente de renovação, com vistas a um futuro melhor, como espíritos eternos. A doutrina espírita é esclarecedora e retira o véu da dúvida. Pelo livre-arbítrio, o ser humano pode escolher entre o combate ou o bom combate. Optar por recalcitrar contra os aguilhões ou abrir-se à renovação. A mudança está em nós. Embora as dificuldades naturais da evolução no mundo, ainda materialista e distanciado do verdadeiro amor, cabe-nos a confiança no Cristo. É a nossa opção para o bem e para o bom combate, melhorando-nos a nós mesmos. Na vigilância e no serviço íntimo, reajustemo-nos constantemente, buscando força no Evangelho de Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Lembremo-nos as memoráveis palavras do Cristo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Mais de uma vez foi apedrejado, açoitado, maltratado, padeceu fome, frio, privações, por amor a Jesus. Paulo. Ele tudo aceitou e afirmou portar no corpo as marcas do Cristo. A imortalidade da alma, a comunicação e a aparição dos espíritos é difícil ser aceito por um povo materialista que julga tudo terminar com a morte. A grande luta que Paulo sustentou foi justamente quando proclamou estes princípios básicos da vida. As perseguições que moveram ao grande apóstolo foram justamente por ele sustentar estes princípios. Nós sabemos que Paulo defendia a lei mosaica
não é? Por isso ele perseguia os cristãos, porque os princípios de Jesus eram diferentes da lei mosaica. É o próprio Paulo que o declara diante dos sacerdotes e todo o sinédrio, onde se achavam fariseus e saduceus, por causa da esperança de uma outra vida e da ressurreição dos mortos, é que me querem condenar. Está no Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 6. Decapitado fora dos muros de Roma no ano 67, por ordem do imperador Nero, ele adentrou a espiritualidade quando a terceira revelação se apresentou na Terra. Ei-lo participando da equipe do Espírito de Verdade, deixando suas palavras em Evangelho segundo o Espiritismo, nos capítulos 10º e 15, sobre o perdão em Lyon, em 1861, e no capítulo 15, item 10, fora da caridade não há salvação, em Paris, em 1860. Igualmente respondendo à questão do número 1009 do Livro dos Espíritos a respeito da eternidade das penas, junto a dissertações de Santo Agostinho, em Lamennais e Platão. Fez 4 grandes viagens, Paulo, pregando o Evangelho no total de 20.000 quilómetros, na maior parte feitas a pé, e alimentando-se daquilo que encontrava pelo caminho, sejam bagas, seja pão ou outro tipo de comida. Paulo de Tarso foi o autor das 14 primeiras epístolas do Novo Testamento da Bíblia e um dos maiores divulgadores do Evangelho de Jesus. Sobre a inspiração de Jesus, tendo servido intermediário o próprio Estevão, da espiritualidade, Paulo escreveu as epístolas, eram cartas cheias de ternura aos companheiros das comunidades nascentes, também carregadas de orientações. Naquela altura, Paulo era solicitado nas várias igrejas que iria construindo e, como não conseguia chegar a todas, ele mandava, através dos seus mensageiros, as epístolas, que eram as orientações e as recomendações que ele próprio dava. Temos 2 das epístolas, 2 aos Tessalonicenses, primeiro aos Coríntios de Efeso, a segunda aos Coríntios de Filipos, aos Gálatas e aos Romanos de Corinto, aos Filipenses, aos Efésios, aos Colossenses e a Filemon, aos Hebreus de Itália, a primeira a Timóteo, a Tito e a segunda a Timóteo. As epístolas eram cartas escritas pelos discípulos de Jesus e dirigidas a determinadas pessoas ou às primeiras comunidades cristãs. 2 das 14 epístolas, escritas por Paulo, foram dirigidas aos coríntios, seus companheiros da comunidade cristã de Corinto, uma cidade da antiga Grécia. Na primeira epístola aos Coríntios, Paulo fala do amor. Eu escolhi esta parte desta epístola porque achei-a tão rica, tão tocante nas nossas almas. E passo a citar. Sobre a teologia do amor. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se enobrece, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino,
porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. E assim termina a minha exposição. Baseei-me na Bíblia de Jerusalém, no livro Paulo e Estevão, o Evangelho segundo o Espiritismo e o livro dos Espíritos. Compreendemos que Paulo veio de uma família rica, tinha uma posição social elevada, passou a libertar-se de tudo aquilo que compreendia a materialidade para seguir Jesus. É esta reflexão que eu hoje vos trouxe, uma reflexão que nos cabe a cada um de nós, olharmos para dentro de nós, se queremos seguir verdadeiramente a doutrina que Jesus nos deixou. É esta a reflexão. Obrigada pela vossa atenção.